O Sahel, uma vasta faixa de terra que se estende pelo norte da África, entre o deserto do Saara e as savanas tropicais ao sul, é hoje um dos pontos mais críticos do planeta. Essa região, que abrange 10 países como Mali, Níger, Burkina Faso, Mauritânia e Sudão, tem sido palco de uma combinação devastadora de crises políticas, ambientais e de segurança. Nos últimos anos, o Sahel tornou-se a área com o maior número de mortes relacionadas ao terrorismo no mundo, superando até mesmo regiões como o Afeganistão ou a Síria. Mas o que torna essa parte da África tão vulnerável e perigosa? Para entendermos a magnitude dessa tragédia, precisamos olhar para os fatores que alimentam esse ciclo vicioso de instabilidade, a começar pela juventude da população. O Sahel é uma das regiões mais jovens do planeta, com 2/3 de sua população abaixo dos 25 anos. Apesar de ser um potencial motor para o desenvolvimento, essa juventude enfrenta sérios desafios. Altas taxas de desemprego, falta de acesso à educação e oportunidades limitadas criam um caldo de cultura propício para recrutamento por grupos extremistas. Além disso, a região está na linha de frente das mudanças climáticas. Secas prolongadas, desertificação e escassez de recursos hídricos têm intensificado disputas tribais e étnicas, exacerbando tensões já existentes. Mas o Sahel não é apenas uma vítima das circunstâncias. A má governança, golpes de Estado frequentes e a ausência de instituições sólidas são fatores que amplificam as crises. Desde meados do século XX, quando esses países conquistaram sua independência das potências coloniais europeias, transições democráticas verdadeiras têm sido raras. Em muitos casos, líderes corruptos ou ineficientes foram substituídos por juntas militares, que prometem soluções rápidas, mas acabam perpetuando ciclos de instabilidade. O caso do Mali é emblemático. Protestos populares contra a corrupção e o fracasso no combate ao extremismo culminaram em golpes de Estado, deixando o país ainda mais vulnerável às ameaças jihadistas. Agora imaginem isso tudo acontecendo em um cenário onde grandes potências globais estão travando suas próprias batalhas de influência. Sim, o Sahel não é apenas uma questão local. Ele se tornou um tabuleiro geopolítico onde Rússia, China, França e outros atores disputam espaço, e vocês vão descobrir como essas dinâmicas externas moldam o futuro dessa região. Se existe uma palavra que define o presente do Sahel, ela é extremismo. Grupos jihadistas como o Estado Islâmico no Grande Saara, ISGS, e a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, AQM, têm ganhado força assustadora nos últimos anos. Em 2024, o Sahel registrou mais mortes relacionadas ao terrorismo do que qualquer outra região do mundo, segundo o Índice Global de Terrorismo. Mas como chegamos a este ponto? A resposta começa com a fragilidade dos estados nacionais na região. Governos fracos, incapazes de garantir segurança básica ou serviços públicos, criam um vácuo de poder que grupos extremistas rapidamente ocupam. No Mali, por exemplo, o ISGS dobrou o território sob seu controle nos últimos anos. Esses grupos não apenas realizam ataques brutais, como também adotam estratégias de longo prazo para consolidar sua influência. Eles oferecem proteção, administram justiça informal e até fornecem serviços básicos, como água e alimentos, em áreas abandonadas pelo Estado. É uma forma de ganhar apoio local enquanto expandem seus domínios. Mas não são apenas os jihadistas que estão armados. Organizações civis de autodefesa, muitas vezes apoiadas por governos locais, têm surgido como resposta aos ataques extremistas. Essas milícias, formadas por agricultores, pastores e outros cidadãos comuns, lutam para proteger suas comunidades. No entanto, elas também contribuem para aumentar a violência generalizada. Disputas entre diferentes grupos armados, seja entre facções jihadistas rivais, seja entre milícias civis e insurgentes, transformaram o Sahel em um campo de batalha caótico. Outro aspecto preocupante é o recrutamento de jovens. Com altas taxas de desemprego e poucas perspectivas de futuro, muitos adolescentes e adultos jovens veem nos grupos extremistas uma saída, mesmo que temporária. Para eles, ingressar nessas organizações pode significar ter acesso a dinheiro, status e propósito, por mais distorcido que seja. O Boko Haram, notório por crimes como o sequestro das Chibok Girls, na Nigéria em 2014, exemplifica bem essa dinâmica. Até hoje, centenas dessas meninas permanecem desaparecidas, símbolos trágicos da brutalidade que assola a região. E se pensarmos que esses conflitos são apenas internos,
estamos enganados. A instabilidade no Sahel afeta diretamente países vizinhos e até continentes inteiros. Rotas migratórias cruciais entre a África e a Europa passam por essa região, tornando-a vital para questões de imigração global. Ao mesmo tempo, o crescimento do extremismo no Sahel representa uma ameaça direta à segurança internacional. Se nada for feito, essa crise pode se espalhar ainda mais, colocando em risco não apenas a África, mas o mundo inteiro. Quando falamos sobre o Sahel, é impossível ignorar o papel histórico da França. Como ex-potência colonial, a França manteve uma presença marcante na região após a independência dos países do Sahel. Durante a segunda metade do século XX, esse relacionamento foi cunhado com o termo France-Afrique, uma expressão que descreve a influência econômica, política e militar francesa na África subsaariana. No entanto, ao longo das décadas, essa relação foi se deteriorando, gerando ressentimentos profundos entre as populações locais. Um dos principais motivos dessa rejeição é a percepção de que a França continua explorando os recursos naturais do Sahel sem proporcionar benefícios reais às comunidades locais. Países como o Níger, por exemplo, são ricos em minerais valiosos, incluindo urânio, ouro e petróleo. No entanto, grande parte dessas riquezas sai da região sem retornar em forma de infraestrutura, empregos ou melhorias sociais. Isso alimenta narrativas populares de que a França age como uma nova forma de colônia, mantendo o Sahel preso em um ciclo de pobreza e dependência. Além disso, os esforços militares franceses no combate ao extremismo também têm sido alvo de críticas. Embora Paris tenha enviado milhares de soldados para operações antiterroristas na região, muitos cidadãos locais enxergam essas intervenções como parte de uma agenda ocidental egoísta. Protestos contra a França tornaram-se comuns, especialmente em países como Mali e Burkina Faso, onde manifestantes acusam o governo francês de colaborar com elites corruptas e negligenciar as necessidades da população. Esses sentimentos criaram um ambiente fértil para o surgimento de narrativas anti-Ocidente, muitas vezes promovidas por atores externos, como a Rússia. A retirada da MINUSMA, a missão de paz da ONU no Mali, simbolizou outro momento decisivo. Quando as tropas da ONU deixaram o país, abriram-se novas lacunas de segurança, que rapidamente foram preenchidas por grupos extremistas e mercenários estrangeiros. Sem uma solução clara para a crise, a França viu sua influência no Sahel diminuir drasticamente, dando espaço para outros jogadores aparecerem no tabuleiro geopolítico. Com a diminuição da influência francesa no Sahel, duas potências emergentes começaram a avançar rapidamente na região: Rússia e China. Ambas têm objetivos claros, mas distintos, e suas estratégias refletem interesses tanto econômicos quanto geopolíticos. Comecemos pela Rússia. Após a morte de Evgeny Prigozhin, líder do controverso grupo Wagner em 2023, a organização foi rebatizada como Africa Corps. Essa milícia russa tem desempenhado um papel crucial no fortalecimento de laços com governos do Sahel, oferecendo suporte militar e treinamento em troca de contratos lucrativos e acesso a recursos naturais. Propagandas anti-Ocidente financiadas pela Rússia têm encontrado eco em países como Mali e Burkina Faso, onde líderes militares buscam alternativas ao modelo ocidental de cooperação. A estratégia russa parece mirar duas coisas: pressionar a Europa através de rotas migratórias e garantir acesso privilegiado às riquezas minerais da região. Já a China adota uma abordagem mais sutil, mas igualmente ambiciosa. Pelo programa da Nova Rota da Seda, Pequim investe bilhões em projetos de infraestrutura que conectam os países do Sahel ao mercado global. Ferrovias, rodovias e portos são construídos com capital chinês, ampliando a influência de Pequim na região. Além disso, a China é o principal destino de minérios extraídos no Sahel, como ouro e urânio, fundamentais para sua indústria tecnológica e nuclear. Ao contrário da Rússia, que aposta em alianças militares, a China foca em relações comerciais e diplomáticas, buscando consolidar sua posição como parceira preferida dos governos locais. Essa competição entre Rússia e China demonstra como o Sahel se tornou um ponto estratégico no tabuleiro global. Enquanto Moscou tenta expandir sua influência militar, Pequim trabalha para integrar economicamente a região ao seu sistema. No entanto, essa rivalidade externa muitas vezes agrava as crises locais, pois ambas as potências priorizam seus próprios interesses em detrimento das necessidades das populações do Sahel. Olhando para o futuro, a situação do Sahel parece sombria. Com crises políticas, ambientais e de segurança se intensificando, a região enfrenta um caminho difícil à frente. No entanto, nem tudo está perdido. Soluções existem,
mas exigem compromissos genuínos de todos os envolvidos, governos locais, potências globais e a comunidade internacional. Primeiro, é fundamental reconstruir as instituições estatais. Sem governos eficazes e transparentes, será impossível enfrentar os desafios do extremismo e da pobreza. Programas de capacitação para jovens, incentivos econômicos e reformas educacionais podem ajudar a reduzir o apelo dos grupos jihadistas. Além disso, a cooperação regional deve ser fortalecida, permitindo que países do Sahel trabalhem juntos para combater ameaças transnacionais. No plano internacional, é necessário repensar as formas de ajuda. Em vez de intervenções militares isoladas, a comunidade global deveria focar em iniciativas sustentáveis que abordem as causas profundas da instabilidade. Investimentos em agricultura resiliente, energia renovável e infraestrutura podem criar condições para um desenvolvimento duradouro. Finalmente, cabe perguntar: qual será o papel do Sahel nas próximas décadas? Com suas vastas reservas de recursos naturais e sua posição estratégica, a região tem o potencial de se tornar um polo de crescimento global, mas isso só acontecerá se as crises atuais forem enfrentadas com seriedade e visão de longo prazo. Agradecemos por acompanhar esse vídeo. Compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por esse tema. Inscreva-se no canal Zona de Guerra News. Não se esqueça de ativar as notificações para ser informado assim que novos conteúdos forem publicados. Sua participação é essencial para fortalecer nosso canal. Até o próximo vídeo.